Meus amigos, estamos de volta aqui com a nossa aula palestra sobre execução penal. Dando sequência à nossa aula, hoje nós vamos falar sobre monitoração eletrônica, aqui uma famosa tornozeleira eletrônica, a partir do artigo 146 da Lei de Execução Penal. A monitoração eletrônica realmente só é feita através da tornozeleira eletrônica no Brasil. Alguém teria dito que poderia ser feito através de chip implantado no corpo? Isso ainda é motivo lá de filme de ficção científica. Ainda não existe, de fato, aqui no Brasil, não. Aqui é a tornozeleira eletrônica, que é um aparelho que é ligado ao tornozelo da pessoa, né? É um aparelho eletrônico, tem que ser recarregado e tem que ter os devidos cuidados. A lei determina que o juiz poderá autorizar essa tornozeleira eletrônica apenas nos casos de saída temporária no regime semiaberto e na prisão domiciliar. Isso é a lei. Porque ele foi incorporado à lei, a tornozeleira eletrônica, em 2010. De lá para cá já aconteceram muitas alterações. Então hoje ela é usada em muitos mais casos e muito menos nas saídas temporárias. Por que menos na saída temporária? Em estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, a população carcerária é muito grande. Então são muitas pessoas com direito a saídas temporárias, né? Aquela saída que já falamos. Saída de 7 dias, né? Seria para visitar parentes, tal. Mas devido aí à dinâmica e essa quantidade de pessoas com direito à saída temporária, então não é possível usar a tornozeleira eletrônica, não há tornozeleira para tanta gente. Então, poucos casos de saída temporárias o preso utiliza a tornozeleira eletrônica. Hoje, aqueles delitos de menor potencial ofensivo, né, o juiz pode decidir, ao invés de determinar o encarceramento, né, da pessoa que cometeu o delito, pode autorizar, né, que cumpra em liberdade, né, a sua pena mediante restrições que o próprio juiz vai determinar. Uma dessas restrições mais comum é mesmo a tornozeleira eletrônica. Isso não é previsto em lei, mas é amplamente utilizado pelo judiciário brasileiro. E o preso que utiliza a tornozeleira eletrônica, ele tem que ter os devidos cuidados com essa tornozeleira. Por ser eletrônica, ela tem uma carga útil por determinado tempo. Então ele tem que estar sempre recarregando essa tornozeleira, tem que ter os devidos cuidados, não retirar a tornozeleira, não cobrir a tornozeleira com papel alumínio, porque esse papel alumínio vai impedir o envio de mensagem, né, uma comunicação com a central. E também ele deverá permitir, né, a visita de policiais penais que vão verificar o uso correto dessa tornozeleira. E se o preso não cumprir as medidas determinadas pelo juiz, poderá ser revogado o benefício e o juiz decretar a prisão desse cidadão. Então é muito cuidado quem está usando a tornozeleira eletrônica. Muito bem. Pena restritiva de direito. Aqui na sequência da lei, são questões muito parecidas e que dependem praticamente uma da outra. Por exemplo, o que seria restrição de direitos para um condenado? O condenado ali, após cumprir a pena, parte da pena, digamos que ele consiga ali uma saída a domiciliar ou um outro tipo de benefício, então ele terá que ter muito cuidado com o cumprimento das medidas determinadas pelo juiz. Então, essa restrição de direito, o que é? Não poderá sair à noite, poderá frequentar casas noturnas de nenhum jeito, não poderá sair da comarca sem comunicar ao juiz. Então, são essas medidas restritivas que o juiz pode determinar no caso do delito de menor potencial ofensivo, no caso de condenados cumpriram parte da pena. Então, são questões que o juiz vai analisar e poderá conceder. Prestação de serviço à comunidade, que vem na sequência.
Então, o juiz da execução ele poderá determinar, né, ao preso regime aberto que ele vá cumprir essa, essa prestação de serviço à comunidade. Também, mesmo aqueles casos do crime de menor potencial ofensivo, mesmo o juiz do processo de conhecimento pode determinar isso, que ele preste serviço à comunidade. O que seria isso? Trabalhar todos os dias? Não. Prestação de serviço, nesse caso, seria 8 horas por semana, normalmente nos finais de semana. E tem que ser cumprido, porque se não for, o juiz também pode revogar o benefício e decretar a prisão do cidadão. Tem acontecido alguns fatos, que é bom aqui a gente relatar, inclusive no trabalho externo também para o regime semiaberto tem acontecido, e que não deve acontecer. Por exemplo, o cidadão vai cumprir esse serviço à comunidade. Então ele chega no local e, através de conversa, negociação, ele combina que não vai ao trabalho, presta outro tipo de serviço, até mesmo financeiro. E essa instituição acaba informando ao juiz que está sendo prestado o serviço naquele local. Ao ser descoberto isso, tanto o cidadão que teria que cumprir esse trabalho vai perder o benefício, podendo inclusive ser decretada a sua prisão, como a instituição também vai ser punida, até mesmo criminalmente, porque isso constitui crime. E na sequência aqui vem a limitação de fim de semana. O que seria isso? Também a mesma coisa, né? Tanto o preso, que cometeu o delito de menor potencial ofensivo, foi concedido a liberdade para ele mediante medidas restritivas, poderá acontecer esse, né? Da limitação de fim de semana. No final de semana, não sair de casa, também não frequentar locais noturnos e não se mudar na comarca. Interdição temporária de direitos. O que seria? O juiz da execução ele vai comunicar à autoridade competente a pena aplicada, né? E vai determinar a intimação do condenado. Então, essa interdição de direitos, ela vai acontecer, de acordo aqui com a lei, de acordo com o Código Penal, a autoridade deverá em 24 horas, contado do recebimento do ofício, baixar ato a partir da qual a execução terá seu início. Então, a autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz a execução ou descumprimento da pena. Então, essa interdição temporária de direitos é algo que também está distrito ao juiz da execução. Suspensão condicional da pena. Bem, cumprido determinado tempo da pena, o juiz poderá suspender a pena condicionalmente, né? E aí também vai determinar as medidas restritivas. A lei fala que, pelo período de 2 a 4 anos, o juiz da execução penal poderá determinar, né, essa suspensão condicional. Na realidade, após o cumprimento de parte da pena, poderá ser concedida essa suspensão condicional. E as medidas são as mesmas para todos os casos. A suspensão condicional ela estará sujeita a restrições de direito. E as restrições são várias, né? O juiz da execução que vai determinar isso. E se não cumprido as medidas, essa condicional poderá ser suspensa e o juiz determinar a prisão do cidadão. Na sequência, vem agora a pena de multa. O juiz, ao condenar o cidadão, ele poderá determinar, além das custas que seja paga, também a pena de multa. Essa multa tem que ser paga. Se o cidadão for condenado às custas, essa pode ser isentada, mas a multa não. A multa tem que ser paga. Se ele não pagar, o Ministério Público poderá executar, né, essa sentença e poderá, inclusive, penhorar bens. Hoje, essa execução é feita pela Fazenda Pública, não mais pelo Ministério Público. Então, essa execução é feita, encaminhado o processo para a Fazenda Pública Estadual e ali o procurador vai, então, executar esse processo, vai cobrar judicialmente. Depois vem a execução das medidas de segurança. Então, o cidadão que, ao ser preso, ele apresenta alguma alteração, né, alteração psiquiátrica,
Então ele poderá ser determinado, ao invés de condenado a ser preso, condenado a fazer o tratamento, né? E poderá inclusive ser internado em hospital próprio. Essa internação ela não é para a vida toda. Ela deverá durar no máximo o que a pena em concreto determina. E periodicamente deverá ser feita a perícia para quilatar o grau em se encontra essa doença. Sendo curado, aí o juiz vai decidir se determina o encarceramento do cidadão ou se concede uma liberdade provisória, uma domiciliar para ele. Ao cessar a periculosidade, é isso que vai acontecer. Bem, nós chegamos aqui a essa parte e encerramos aqui. Gostaria de agradecer a todos que têm assistido ao nosso programa. E lembrando, vamos inscrever no canal, vamos dar o seu joinha. Será um prazer para mim, né, estar inclusive fazendo essas palestras sobre essa execução penal, que é uma matéria tão complicada e não é muito interessante para os advogados. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, por favor, possa fazer. Terei o maior prazer de esclarecer. Muito obrigado e até a próxima.